Graça e paz do Senhor, aleluia. Amada Igreja do Senhor de Cristo, povo de Deus aqui reunido, muito bom estar com você. Você que já está online nos esperando, já tínhamos pessoas aqui, Delcio, nos esperando. Glória a A Deus por irmã isso. Bia Simões, louvado seja o nome do Senhor. É uma pessoa que tem o administrador da igreja, colocou É? aí. Aleluia. É o nosso irmão Deus, Saulo Nogarol, que ministra a palavra do Senhor para nós segunda-feira. Se glória a você Deus pela vida também dele. quiser ser abençoado, esteja amanhã ouvindo o nosso irmão Saulo Nogarol, outra bênção de Deus. Então, paz do Senhor, você que está nos ouvindo, a Igreja Metodista Memorial, você de outra denominação, você de outra igreja metodista, temos pessoas que nos acompanham, temos pessoas que são fiéis do nosso culto, Glória a Deus. pessoas da família Nogarol, essa família abençoada, pessoas de outras igrejas que estão sempre conosco, nos acompanhando. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para louvar, bendizer e adorar ao Senhor, nosso Criador. Hoje de manhã eu ministrei na Igreja Metodista Filadélfia, minha igreja de origem, na escola dominical. Eu falo que a igreja online tem isso. Então, hoje de manhã eu já fui a Governador Valadares e voltei, graças a Deus. E falamos do El Elyon, o Deus criador de todas as coisas, que nos Amém. criou a imagem e semelhança dele. E que está Amém. conosco, vai participar do nosso culto mais tarde, o evangelista Delcio, da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, uma parceria muito boa que surgiu para nós aí, graças a Deus, veio do céu. E a gente agradece, Delcio, sua presença. Mais tarde você vai poder se apresentar, falar para a igreja, mas é bem-vindo aí. Obrigada por estar conosco, viu? Amém, pastor. Eu que agradeço o convite. Amém. Amados, nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração, ao meu coração, entregando as nossas vidas ao Senhor. Oração de gratidão a Deus por tudo quanto Ele fez e tem feito por nós. Tem a gente aqui em casa, nós fazemos a devocional do nosso cenáculo, cada devocional maravilhosa, a voz missionária. A minha mãe é agente da voz missionária, já me ligou ontem, eu liguei conversando com ela, ela, olha, tem uma novidade, a minha voz missionária já chegou. Então, são materiais riquíssimos da Igreja Metodista, da Palavra do Senhor, e que todos esses materiais, mas sobretudo a Palavra de Deus, possa falar o seu coração, né? Que Deus lhe abençoe. Hoje eu ministrando lá em Governador Valadares, foi Gênesis 11, e quando Abraão vai encontrar, aliás, é Melquisedeque que vai ao encontro de Abraão, e ele fala que o Deus Altíssimo o tinha dado vitória. O Deus Altíssimo é Deus que nos abençoa, e que este Deus Altíssimo ministre ao seu coração as verdades do Evangelho nessa noite, que você seja grato a Ele. Mais do que dizer obrigado, Senhor, que o seu coração transborde de alegria por tudo quanto Deus tem feito e por tudo quanto Ele ainda há de fazer. Vamos Amém. orar, entregar este culto nas mãos de Deus. Oremos. Graças te damos, Deus, por mais um dia, pela bondade e misericórdia do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Fale conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa Amém. Espírito adoração, Santo que de o teu Deus. Espírito Santo possa mesmo quebrar todas as cadeias que nos amarram às vezes, o cansaço, o ativismo, às vezes a cabeça cheia, preocupada Amém, com tanta Jesus. coisa. Vá libertando, vá sarando, Senhor, vá tirando isso. Os muitos afazeres domésticos, às vezes as confusões dentro de casa, na hora do culto, um está tomando banho, outro jantando, outro conversando, outro na televisão. Senhor, acalme. Acalme os corações, Amém, acalme as Jesus. Amém, pessoas, Senhor. para que elas possam participar ativamente deste culto, entendendo que o Senhor está conosco, entendendo este momento tão especial da nossa vida, Deus, em nome de Cristo Jesus. O Senhor merece o nosso louvor, merece a nossa adoração, e nós nos rendemos aos teus pés, nós nos quebrantamos diante do Senhor e dizemos: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Fala, Senhor, porque a tua igreja anela ouvir a tua voz, como a corça suspira pela corrente das águas. Por ti, ó Deus,
suspira a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, troquei ideia com o nosso evangelista Délcio, um louvor para que Deus estivesse falando ao nosso coração, e ele sugeriu do 4x4, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado de Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, pregar, anunciar o evangelho. Eu confesso para vocês que eu não sei se eu coloquei o som. Então eu vou colocar, se tiver sem som, vocês me falam que eu volto com isso aí, tá, gente? Pronto, Delcio, já me avisaram que está sem som, erros tecnológicos, né? Deixa eu fazer aqui de novo, compartilhar o som. Eu amo este povo e não é sem razão, que eu falo que eles assessoram bem a gente. Né? Colocaram lá, está sem som. Obrigada aí, Luzinete. Gente, mas eu gosto muito dessa música. Se vocês não importarem, eu quero ouvir de novo. Amo, amo. O Delcio indicou e eu concordei plenamente com ele. Nós temos um chamado a anunciar o Evangelho e aí eu quero ouvir de novo. Eu empolguei tanto que eu fiz a pergunta e não estava ouvindo lendo a resposta do pessoal. Mas vamos ouvir novamente essa música. Eu não deixo ela toda, mas vamos deixar Deus falar ao seu coração, em nome de Cristo Jesus. Deixa o Espírito ministrar o seu coração. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro
lembro grande, eu sou Aleluia, Deus é comigo, é com você. Eu tenho um chamado, Oh, glória. jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, Evangelho anunciar. o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, oh, não. Deus jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Amém, aleluia. Deus não abre mão da minha vida, Deus não abre mão da sua vida. Cristo Jesus morreu para que tivéssemos vida, vida abundante, essa vida que só Ele pode dar, amados, só Jesus. E nós temos este Jesus conosco, fomos persuadidos, o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja Deus. E faz parte dessa vida cristã anunciar este evangelho. Por isso, o evangelista Delcio está aqui conosco hoje para anunciar este evangelho da graça salvadora, redentora que há em Cristo Jesus. Delcio, mais uma vez, meu muito obrigada. Você vai se apresentar e é um prazer mesmo ter você conosco. Não esqueça de depois dar um abraço no seu pastor por mim, viu? Mesmo que seja virtual, mas a hora que estiver com ele, o Delcio da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, o pastor dele é o pastor José Pontes, sobrinho. Pontes não é por acaso, é meu irmão. Então é um prazer mesmo. Conheci a esposa do Delcio hoje online, muito bonita, uma mulher de Deus. E vou convidá-la para ela ministrar no culto infantil, porque na sexta-feira ela trabalha com criança, vai falar do projeto dela, também participar do nosso culto. Delcio, a palavra é com você, Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, Graça e paz, pastora Raquel, pastor pastor Rubens, irmãos e irmãos da e Igreja irmãs da Igreja Memorial de Vitória, Vitória, que o Senhor possa estar conosco nessa noite. Eu quero dizer que foi uma alegria muito grande como eu recebi o convite da pastora, porque é uma coisa que alegra muito o meu coração. É uma coisa que alegra muito o meu compartilhando coração. a palavra de Poder estar Deus. compartilhando a palavra de Foi Deus. para isso que Deus me chamou mesmo. Foi para isso que Deus me chamou mesmo. E estou muito feliz de poder estar aqui Estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje à noite. Quero saudar a todos que estão conosco, através da página do Facebook da Igreja Memorial, Memorial, com a graça e a paz com a graça do nosso Senhor e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a nossa vida possa estar sobre a nessa nossa noite. vida nessa noite. Eu quero fazer uma palavra de oração. Ter uma palavra de convidar oração. Você, Eu quero convidar você agora curvar a sua cabeça, se você pode fechar os agora seus curvar a olhos. sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora ao Senhor. Nós vamos orar agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te Pai, em louvamos, nome de te Jesus, agradecemos nós te por esse louvamos, privilégio de estarmos juntos aqui nessa junto hora, com a pastora Raquel, junto com a pastora Raquel. Quero abençoar a vida da pastora Raquel. Quero abençoar a vida da pastora Raquel. Senhor, pedir que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu ministério. Também o pastor Rubens, amado. Também o pastor Rubens, que o Senhor possa estar com ele agora que o Senhor possa estar com ele agora na congregação, trazendo uma palavra de poder. Trazendo uma palavra de poder. Senhor, essa noite, Senhor, essa noite, original aqui. o Senhor sabe que eu o que eu sou tenho, original o Senhor é aqui. quem me deu. O que eu tenho, o Senhor Por é isso, quem Pai, me eu deu. quero honrar o teu Por isso, nome, Pai, eu quero glorificar honrar o nome, teu Senhor. nome, glorificar E o teu pedir a nome. Deus que teu Santo E Espírito pedir a fale Deus ao que teu nosso Santo coração Espírito fale ao através nosso da tua coração, palavra. através da Eu tua sei que palavra. a tua palavra não volta Eu sei que a vazia, tua palavra não mas volta ela vazia, cumpre o propósito mas ela pelo qual ela cumpre o foi propósito para o qual ela foi enviada. Então, enviada. essa noite,
Então, eu entrego, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor prepara o coração de cada um de nós para receber a tua palavra. Como um lavrador prepara a terra. E que ela possa cair numa terra fértil e produzir frutos na nossa vida. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui com você hoje à noite. Que bom estar aqui com você hoje à noite. A gente acabou de ouvir uma canção que fala eu tenho um chamado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Essa mensagem. Você tem um chamado de Deus? Deus já falou ao seu coração, um ministério, um chamado para a sua vida. Hoje nós vamos ver sobre a vida de um profeta que foi chamado pelo Senhor para uma missão das mais importantes no meio da tribo, do povo de Israel. E eu estou recebendo algumas mensagens aqui que está tendo um eco na transmissão. Eu não sei se é aqui comigo, se é com a pastora e Raquel. Ô, Delcio. Oi. Eu estava aqui tentando entender. A sua esposa está com o celular, ouvindo no celular dela? Ela está. Pergunta para ela aí. Ela está. Pode ser isso, porque se ela não tiver com fone, porque é você que está falando 2 vezes. Então dá uma olhadinha aí para gente. Eu vou pedir ela para desligar. Para a gente ver se vai parar. Eu te ouvir com fone. Ela já desligou. Então vamos ver, aí o povo vai informando a gente aí. Tá, porque se tiver com eco é ruim, né? Porque se tiver com eco é ruim, né? Eu estou ouvindo a minha voz 2 vezes. Eu falo e ouço a voz repetida. Aqui para mim não está, não. Eu estou acompanhando os comentários e os comentários do pessoal está falando que está. Está tudo certo agora? Está tudo certo agora? Então tá. Aqui em casa está. Ok, vamos voltar então, né? Glória a Deus por isso. Então, eu estava falando fazendo uma pergunta para você. Você tem um chamado do Senhor hoje? Vai ver sobre a vida do profeta Elias. Um homem que foi chamado por Deus para um propósito muito específico. Eliminar a idolatria no meio do povo de Israel. E a gente vai aprender algumas coisas com o profeta Elias. Tanto quando ele estava no Monte Carmelo, quando ele passou pelo deserto, quando ele teve na caverna. Eu sei que tem alguns ensinamentos importantes para a nossa vida que eu quero compartilhar com você nessa noite de hoje. E para isso eu vou ler um texto aqui da Palavra de Deus. Só 8 versículos. E diz assim a Palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu em tua vida como fizeste com os meus profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido com pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou 2ª vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta e come, porque o caminho lhe será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Amém. Senhor, a tua palavra está aberta aqui e foi lida para o teu povo. Eu peço que o teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A vida do profeta Elias foi marcada por grandes emoções. E talvez a principal delas aconteceu no alto do Monte Carmelo. Mas só para a gente entender um pouquinho o contexto em que o profeta Elias foi chamado, o povo de Israel vivia o período da monarquia. E já haviam passado 120 anos de monarquia no meio do povo de Israel. 40 anos
com Saul, 40 anos com Davi e 40 anos com o rei Salomão. Depois do rei Salomão, o reino se dividiu em dois, Reino do Norte e Reino do Sul. E os reis que sucederam Salomão, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, a grande maioria deles foram reis muito ruins para o povo de Israel. Foram reis que fizeram alianças estratégicas com povos pagãos, trouxeram a idolatria para dentro, para o meio do povo de Israel, construíram estátuas de Baal no terreno, na terra prometida que Deus havia dado para eles, estátuas de bronze, de pedra, de ferro, de ouro, enfim, construíram poste ídolos a Baal no meio do povo de Israel por causa dessas alianças dos reis com o povo pagão. E desses reis todos que sucederam Salomão, um dos piores deles foi o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher feiticeira, uma mulher endemoniada, uma mulher idólatra, e ela trouxe essa idolatria toda para dentro do povo de Israel, para o meio do povo de Israel. Inclusive, ela era uma mulher assassina, ela matava, e os seus profetas matavam os profetas de Deus no meio do povo de Israel, a ponto deles terem que se esconder nas cabanas. Então, diz a palavra de Deus que Deus levanta Elias para poder eliminar essa idolatria do meio do povo. E uma primeira vez Elias esteve com o rei Acabe, dizendo ao rei Acabe que por causa da idolatria que havia no meio do povo, Deus reteria as chuvas do céu por 3 anos e meio, por causa da oração de Elias e da palavra de Elias sobre o povo de Israel e sobre a idolatria do rei Acabe e de Jezabel. E o Senhor reteve a chuva durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, Elias orou e voltou a chover de novo. Mas o povo não entendeu a mensagem de Deus com a sequidão que ele trouxe, né? Baal era considerado o profeta da fertilidade, o profeta da multiplicação, o profeta do plantio, da reprodução dos animais. Então Elias orou para que Deus retivesse a chuva para mostrar que havia um Deus vivo, que era muito diferente daqueles deuses de barro que eles faziam, que não representava nada. Mas o povo de Israel, em que pese todos os milagres que Deus havia feito, inclusive levado eles para a terra prometida, aberto o mar vermelho, o povo voltou à idolatria de novo. Então Elias aparece uma segunda vez ao rei Acabe e diz para o rei: olha, rei, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer um grande embate no alto do Monte Carmelo. Você e a sua esposa chamam todos os profetas de Baal para o alto do monte, eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo. E eu vou subir sozinho em nome do meu Deus no alto daquele monte, nós vamos organizar os altares, vamos organizar a oferta, e vamos colocar as ofertas sobre o altar e vamos clamar para que desça fogo do céu. E aquele Deus que mandar o fogo do céu sobre a oferta, esse é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. E o povo de Israel achou aquela palavra boa, e o rei também achou aquela palavra boa, e concordaram de fazer esse embate ali no alto do Monte Carmelo. E eles subiram para o alto daquele monte, e quando deu 9 horas da manhã, até o meio-dia, que era a hora da primeira oferenda, Elias deu a oportunidade aos profetas de Baal para ficarem ali clamando, para que Baal mandasse fogo do céu. Eles organizaram o altar, organizaram o holocausto, pedindo a Baal para mandar fogo do céu e queimar todo aquele holocausto, todo aquele altar. Mas nada acontecia. E eles clamavam e não acontecia nada. Então Elias fala para eles, sabendo que aquele Deus de Baal não era nada, não significava nada. Não, fala mais alto, talvez ele está dormindo, ele está socorrendo a outro, não está ouvindo vocês. Grita mais alto, quem sabe ele vai ouvir. E o povo, os profetas de Baal gritavam, retalhavam o corpo com lanças, a ponto de sangrar, diz a palavra, mas nada aconteceu. Então Elias, quando deu meio-dia, de meio-dia às 3 da tarde, era o horário da segunda oferenda, Elias manda sair todos aqueles profetas de Baal, e Elias reorganiza o altar do Senhor com 12 pedras, que representavam ali, né, os filhos, as tribos de Israel, e reorganiza o altar, põe a lenha, manda abrir um grande rego em volta do altar, enche tudo de água. E quando chega a hora oportuna da oferenda, Elias começa a orar ao Senhor, uma oração linda, falando a Deus por causa daquele povo incrédulo que estava ali, para que eles soubessem que existe um rei, que é um Deus que é vivo e poderoso, para que ele mandasse o fogo do céu, e clama ao Senhor pedindo para que ele mande fogo do céu. Então diz a Bíblia que desceu fogo do céu, consumiu todo o altar, todo o holocausto, consumiu toda a água que estava em volta do altar. E diz a palavra que o
povo de Israel se colocou de joelhos no chão, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que manda fogo do céu, é o Deus que manda fogo para o nosso coração, para fortalecer os nossos ministérios, o nosso chamado de Deus para a nossa vida. E aí Elias, para extinguir a idolatria no meio do povo, ele manda matar todos os profetas de Baal. E aí termina aquele embate no alto do Monte Carmelo dessa forma. E foi o primeiro local que nós estamos estudando aqui essa noite, né? Agora, o que me chama mais atenção é que quando o rei Acabe volta para sua casa, em vez dele conversar com Jezabel e falar para ela todo o poderio de Deus, todo o milagre que Deus havia feito, todo o fato de Deus ter mandado descer fogo do céu, consumido todo o holocausto, né? Em vez de Acabe chegar na sua casa e falar: Jezabel, você não viu o que Deus fez? Deus é verdadeiro, só o Senhor, Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, é o Deus que manda fogo do céu, é o Deus que faz milagres acontecerem na vida do povo. Então, assim, aconteceu todo aquele milagre. Em vez de Acabe falar isso para sua esposa, Jezabel, olha o que o Acabe faz. Ele chega na sua casa e fala para Jezabel: Jezabel, você não sabe o que Elias fez. Elias matou todos os seus profetas. Nós estamos lá no alto do monte e ele mandou matar todos os profetas de Baal. E aquilo encheu o coração de Jezabel de ódio contra o profeta Elias. Em vez daquele rei de Israel, um dos piores, aliás, a Bíblia diz que foi o pior de todos eles, em vez daquele rei falar das maravilhas que Deus havia feito, ele foi falar contra o profeta de Deus, contra aquele que tinha um chamado de Deus, contra aquele que tinha um ministério dado por Deus para a sua vida. E o primeiro ensinamento que eu tiro disso é sobre essa atitude do rei Acabe, né? Quantas coisas ele poderia ter falado sobre o poder de Deus, mas ele não, ele ficou olhando o ministério de Elias e conclamando ainda mais ódio no coração de Jezabel contra o profeta Elias. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, não é verdade? Você tem um ministério para Deus, você tem um chamado de Deus, você trabalha para Deus, você é ungido por Deus, é usado por Deus, mas às vezes as pessoas, né, em vez de louvar a Deus pelo trabalho que você faz como ministro de Deus, você que está me ouvindo aqui essa noite, que tem um chamado do Senhor, às vezes você escuta palavras, né, como pastor da igreja, diácono, presbítero, como líder do ministério de crianças, ou como líder de um ministério de oração da igreja, você escuta uma série de coisas que, em vez das pessoas estarem glorificando a Deus, elas acabam falando contra o próprio ministério. E isso é muito triste quando acontece. E Deus, assim, eu acho que isso entristece muito o coração de Deus. Então, o primeiro ensinamento que eu tiro dessa resposta de Acabe em relação ao milagre que Deus havia feito é que nós precisamos incentivar os nossos irmãos que trabalham para o Senhor, que têm um ministério para o Senhor, orar por esses irmãos, sustentá-los em oração, incentivá-los, capacitá-los para quê? Para que eles possam servir cada vez mais a Deus, incentivados, não só pelo Espírito Santo de Deus, mas também pelo povo de Deus. Então, abençoa a vida do seu irmão, que tem um chamado, que tem um ministério, ora por ele, sustenta a ele, ajuda, seja um ombro amigo, um ouvido amigo para ouvir, um braço amigo para abraçar, não agora nesse tempo, mas depois que passar a pandemia, né? Ajude o seu irmão, suporte, apoie o seu irmão que tem um ministério na igreja, porque se ele está trabalhando é porque ele tem um chamado do Senhor. Então apoie o seu irmão, não faça como o rei Acabe, que fale contra o profeta de Deus, mas apoie a sua pastora, apoie o seu pastor, seja um suporte para ele, seja um ajudador do ministério, assuma responsabilidades na sua igreja, como Elias assumiu uma responsabilidade importantíssima diante do povo de Deus, a pedido do próprio Senhor, chamado pelo próprio Deus. Assuma seu ministério, entregue tudo na mão do Senhor, deixe que o Senhor te conduza e abençoe a vida dos seus irmãos. Sabe, eu tenho aprendido com o tempo, eu não tenho que ficar olhando para o ministério do meu irmão e querendo ser o que ele é, da minha irmã, e fazer o que ela faz. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E é uma bênção porque Deus consegue gerar no nosso meio a unidade na diversidade, né?
na diversidade de dons e ministérios, todo o corpo de Cristo é edificado. Então eu não preciso olhar para o meu irmão e falar, eu queria ser como aquele irmão, eu queria ser como aquela irmã, como aquele líder de célula, de ministério. Não. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E é muito importante que eu e você estejamos vivendo, e o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Mas aquelas palavras de Acabe gerou um ódio muito grande em Jezabel, pelo profeta Elias. Então Jezabel manda uma mensagem para Elias, manda um bilhete para Elias. Depois que Elias matou todos os profetas de Baal, Jezabel manda uma mensagem para ele, dizendo para ele, faça Deus o que quiser comigo, se amanhã, nesse mesmo horário, ou seja, daqui 24 horas, eu não fizer com você o que você fez com os profetas que eu sustento, que eram os profetas de Baal. É curioso porque Jezabel não foi ter com Elias. Aliás, biblicamente, eles nunca tiveram encontro pessoal. Jezabel nunca teve coragem de se apresentar diante de Elias, porque ela sabe que ela não podia contra o profeta de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós, que cultuamos a um Deus vivo, do que aqueles que adoram um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de metal, que não significa nada, que não tem poder nenhum, que não pode fazer nada. Então, Jezabel nunca teve coragem de enfrentar cara a cara o profeta Elias, porque ela sabia que ela não podia com o profeta de Deus. Então, o que ela faz? Ela manda uma mensagem para Elias, um bilhete para Elias, né? Amanhã, a essa hora, daqui 24 horas, Elias, você vai estar morto, assim como você fez com os meus profetas. Ah, glória a Deus. O inimigo não pode resistir a um servo e a uma serva de Deus. O inimigo não pode resistir à sua vida, ele não pode combater você, ele não pode prejudicar o seu ministério, ele não pode prejudicar a sua vida, ele não pode atrapalhar a sua caminhada com Deus. Por isso, Jezabel nunca se encontrou com Elias, porque ela não tinha nenhum poder sobre a vida de um profeta de Deus. E você, como ministro de Deus, você que tem um ministério do Senhor, eu quero dizer para você essa noite, ninguém, o diabo não pode contra o seu ministério. Nenhum idólatra, nenhuma pessoa que não cultua o Deus verdadeiro pode atrapalhar o seu ministério, porque ele foi gerado no seu coração por Deus. E é Deus quem cuida de você. Assim como Deus cuidou do profeta Elias e de tantos outros que Deus levantou ao longo da história, não é? Agora, por mais incrível que pareça, aquela mensagem de Jezabel paralisou a vida de Elias e o ministério de Elias. Eu acho que Elias passou por uma exaustão espiritual tão grande no alto daquele monte, contra 450 profetas de Baal. Foi uma batalha espiritual tão grande que aquilo sugou todas as forças do profeta Elias. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que nós lemos. Quando Elias recebe aqueles mensageiros, recebe aquela mensagem de Jezabel, a Bíblia diz que Elias se amedrontou com a mensagem daquela mulher. E por causa daquela mensagem, diz a palavra de Deus aqui, que Elias fugiu. Elias, diz a palavra aqui, para salvar sua própria vida, né? Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha que coisa incrível, né? Um homem que sobe no alto do Monte Carmelo, sozinho, em nome de Deus. Ele combate 450 profetas de Baal. Ele tem uma grande vitória no alto daquele monte. O Senhor dá essa vitória a ele. O Senhor manda fogo do céu quando ele reorganiza o altar, representando as 12 tribos de Israel. Manda fogo do céu. Nossa, isso é uma bênção, isso me deixa assim, vibrante, né? Quando nós reorganizamos o altar de Deus na nossa vida, no nosso coração, e oramos a Deus, Deus manda o fogo do Espírito no nosso coração. Deus manda o fogo do Espírito para reavivar o nosso ministério. Então, é uma palavra que eu quero deixar para você hoje, aproveitando essa mensagem, né? Uma aplicação para a sua vida. Se você sente que está meio fraco no seu ministério, meio desanimado, já está meio que querendo jogar a toalha, né? Entregar os pontos, vamos dizer assim, reorganize o altar de Deus na sua vida. Reorganize o altar do Senhor no seu coração e peça a Deus para mandar fogo do céu,
o fogo do Espírito sobre o seu altar, no seu coração, na sua vida, e você vai ver como vai ser um ministério frutífero para o Senhor, né? Mas Elias passou por esse período assim, de tristeza, de depressão, né? de medo da ameaça de Jezabel, e diz a palavra que ele saiu, pegou o seu discípulo, o seu moço, e foi para o deserto. E chegou ali na cidade de Berseba, deixou ali o seu discípulo e caminhou sozinho pelo deserto. E aqui eu aprendo uma outra coisa muito importante para a nossa vida, para a minha vida. Nunca abandone o seu discípulo. Você que é um discipulador, você tem um ministério, você tem um chamado de Jesus para ir batizar, fazer discípulo, ensinar todas as coisas que o Senhor nos ordenou até que ele volte. Nunca abandone o seu discípulo, como Elias fez. Não deixe eles jogados à própria sorte, porque são como sementes que precisam brotar, mas têm que ser cuidadas, têm que ser regadas, têm que ser adubadas para que haja fruto, para que haja crescimento e para que haja frutificação. Então, Deus te chamou para discipular pessoas, e esse é um sacerdócio universal de todos nós, não é uma opção nossa, né? Jesus falou, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou com vocês todos os dias. Então esse é um ministério universal, um chamado universal de todos os crentes, de todos os cristãos. É o seu chamado, o meu ministério, ir e fazer discípulos. E é isso que o Senhor espera de mim, e espera de você. Mas nunca abandone o seu discípulo. Nunca abandone aquele que você está mentoreando, aquele que você está discipulando. Porque não é só sobre as nossas vidas. Não era sobre só a vida de Elias, mas era a vida do seu discípulo também, que estava sendo preparado para ocupar, para ser usado por Deus em algum momento na vida e na história do meio do povo de Israel. O fato de Elias deixar o seu discípulo ali em Berseba já era um sinal assim notório que Elias já estava desistindo do ministério. Já deixou o seu discípulo, aquele que o acompanhava, e diz a Bíblia que ele foi para o deserto sozinho, né? Ele foi lá para o deserto, se deita, chega no deserto, se deita embaixo de um zimbro e ora, fala com Deus pedindo a sua própria morte. Olha que coisa incrível. Um homem de Deus que estava no alto do Monte Carmelo, cheio do poder de Deus, agora está deitado num deserto, debaixo de um zimbro, pedindo para si mesmo a sua própria morte. Uma hora no alto da montanha e agora, num segundo momento, no vale das provações. Ah, meu Deus, quantas vezes isso acontece na nossa vida, não é verdade? Tem hora que a gente está no alto da montanha, como Elias ali no alto do Monte Carmelo. Mas tem hora também que a gente está no vale da provação, não é verdade? A vida é uma escola da fé. E de vez em quando Deus manda algumas provas, né, para subir o nosso nível de intimidade com o Senhor, para ver como nós estamos, né, até onde nós podemos suportar e subir o nosso nível de intimidade, porque Deus tem coisas maiores para fazer através das nossas vidas. Então, eu queria deixar isso para você. No capítulo 18, que eu não li aqui, porque é muito grande, não dá tempo, Elias estava no alto do monte, cheio da presença e do poder de Deus. Agora, no capítulo 19, Elias está onde? Está no vale das provações. Elias está no deserto. Você já se sentiu assim algum dia na vida? Eu já me senti algumas vezes assim, no deserto. Parecia que Deus não ouvia mais as minhas orações. Como alguém que foi chamado por Deus, parecia que Deus estava distante, não se importava mais com a minha vida. Mas, embora tenha passado por vários desertos na minha vida, eu nunca perdi a direção. Eu nunca perdi a presença de Deus na minha vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Eu sei que a presença do Senhor estava comigo. Então, Elias dormia ali debaixo daquele zimbro. Deus tinha grandes coisas ainda para fazer através da vida de Elias, mas Elias simplesmente deixou o seu discípulo lá em Berseba e agora ele dormia debaixo de uma árvore. Quantas pessoas estão dormindo hoje na igreja, não é mesmo? Parece que não tem um chamado, parece que não tem uma vocação, parece que não tem um propósito para a sua vida cristã, parece que não tem um ministério para a sua vida cristã. Quantas pessoas? E a igreja, como a igreja está precisando hoje, né? Esses dias eu estava conversando com um colega meu e eu estava falando com ele, olha, a Bíblia fala que os campos já estão brancos para a ceifa,
E ele disse uma palavra para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse para mim, olha, Delcio, em alguns lugares, os campos não estão brancos, não, eles já estão apodrecendo. E não há ceifeiros para a obra do Senhor. Então, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Então, eu e você não podemos ficar dormindo embaixo de um zimbro, como o profeta Elias estava dormindo. Nós não podemos pôr um relógio para despertar, temos que acordar. Deus está falando conosco essa noite, acorda, eu tenho muitas coisas para fazer através da sua vida. Levanta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus. A sua igreja precisa de você. Deus tem dons para distribuir para você. Deus quer te usar na sua obra. Então Deus está dizendo para você, como os anjos foram ali acordar Elias, Deus está dizendo para você hoje, levanta, acorda, põe o relógio para despertar. É hoje o tempo, a hora é agora que o Senhor precisa de você na sua obra. Até porque quem não trabalha, acaba dando trabalho, não é verdade? Então, assuma o seu ministério, trabalhe na obra do Senhor, e não é um peso para a nossa vida, mas é um privilégio. Eu e você podemos trabalhar para Deus. E aí o que acontece? Elias está dormindo ali, debaixo do zimbro, o anjo vai lá, acorda Elias, fala, Elias, come e bebe. E tinha lá pães em brasa e água para Elias beber lá no deserto. Elias, diz a palavra de Deus que Elias bebe aquela água, come aquele pão, e aquela brasa no pão ali, para mim já era um indicativo que Deus estava lembrando Elias, você lembra lá do alto do Monte Carmelo, como eu mandei fogo do céu, você sabe que eu sou poderoso, eu posso fazer isso, está vendo essa brasa aqui nesse pão? Pois é, Elias, olha lá para o Monte Horebe, o Monte Carmelo, o que você está fazendo aqui nesse deserto, Elias? Eu tenho um ministério, tenho chamado para você. E aí Elias, diz a palavra de Deus que Elias come e dorme de novo, né? Ah, meu Deus. Quantas vezes o Senhor nos chama e nós cheios de tarefas, cheios de coisas para cuidar da vida cotidiana e a gente acaba dormindo no nosso chamado, né? A gente acaba distante do nosso chamado, ocupando o nosso tempo com tantas coisas, às vezes coisas úteis, coisas de só menos importância, e deixamos de lado aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o chamado de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. Elias dorme de novo. Elias come e dorme. Mas não era esse o propósito de Deus para a vida de Elias, dormir ali naquele deserto. Aí diz a Bíblia que o anjo volta a Elias de novo. Acorda Elias outra vez. Com pão e água para Elias. Fala, Elias, come e bebe, porque é longa a sua caminhada. Glória a Deus, aleluia. Elias, olha, você não entendeu ainda a primeira vez, então eu vou te explicar, vou desenhar aqui para você entender. Come e bebe, porque é longa a sua caminhada, aleluia. Deus está dizendo para você essa noite, é longa a sua caminhada. Eu tenho grandes coisas para fazer através da sua vida. Eu tenho bênçãos para derramar sobre o seu ministério. Eu quero tornar o seu trabalho na igreja e para o Senhor um trabalho frutífero, que produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um lá, como na parábola do semeador. Deus está dizendo isso para você, como disse para o profeta Elias, é longa a sua caminhada, glória a Deus. Toma posse dessa palavra para a sua vida hoje à noite. É longa a caminhada que o Senhor tem para a sua vida. É muito lindo isso, eu fico vibrando com essas coisas de Deus, né? Glória a Deus. É incrível, mesmo quando Elias estava no alto daquele monte no fogo, de repente Elias está no deserto, no freezer, né? É isso mesmo, né? Elias estava no alto daquele monte, e o fogo de Deus descendo e consumindo tudo. Por pouco não consumia as pessoas também. Agora Elias está meio que no freezer, no deserto. E Deus tem que ir lá e dar uma sacudida mais forte no profeta dele. Fala, o que está acontecendo, Elias? Come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Aleluia. Elias comeu, bebeu, e diz a Bíblia que Elias marchou 40 dias e 40 noites no deserto, até chegar no Monte Horebe, que era o monte de Deus. Glória ao Senhor. Aquele alimento de Deus foi suficiente para o seu profeta andar 40 dias e 40 noites pelo deserto, até chegar lá naquela caverna, no monte de Deus. Agora, queridos, é impressionante porque 40 é um número muito simbólico na Bíblia, né? 40 é número de provação, né? 40 anos de peregrinação no deserto, 40
40 dias de Jesus, né, jejuando lá, se preparando para o seu ministério terreno. 40 é um tempo de provação, e Elias passou uma provação grande naquele deserto. E aí, quando Elias chega no Monte Horebe, o que acontece com Elias? Ele entra para dentro de uma caverna e vai se esconder de Deus de novo. Olha só. Deus acorda ele uma primeira vez do deserto para ele comer, ele dorme de novo. Deus acorda uma segunda vez, fala para ele, é longa a sua caminhada. O que Deus estava querendo dizer para Elias? Eu ainda tenho muitas coisas para fazer através da sua vida. A sua caminhada é longa. Come, se fortaleça. Aí Elias vai para o Monte Horebe, entra para dentro de uma caverna e fica lá escondido dentro da caverna. E eu fico pensando, eu fico olhando para trás, eu tenho 45 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fico lembrando quantas vezes eu entrei nos porões, nos subterrâneos e nas cavernas da minha vida. Quantas vezes? Eu negligenciei as coisas de Deus, a obra de Deus, o trabalho para Deus. Como se eu tivesse entrado numa caverna como Elias e ficava lá parado. Às vezes Deus tinha um propósito para a minha vida, Deus tem chamado para a minha vida. Mas quantas vezes, passando às vezes por lutas, por provações, eu não conseguia resistir e aí eu entrava para dentro de uma caverna como Elias fez. Talvez você hoje até esteja dentro de uma caverna, né? Não sei como é essa sua situação hoje. Mas talvez você esteja vivendo um tempo de caverna, um tempo de deserto. Mas eu quero dizer uma palavra para você de fé hoje. Deserto não é a sua habitação. Deserto é uma passagem. Porque Deus tem grandes coisas. A sua habitação é a terra prometida do Senhor para a sua vida. Então não fique no deserto. Longa é a sua caminhada, Deus está dizendo para você essa noite. Não fique na caverna, o Senhor tem propósitos lindos para a sua vida. A sua pastora conta com você, o seu pastor conta com você. Você é importante na obra de Deus. Tome posse disso para a sua vida. Glória a Deus, tome posse disso para a sua vida essa noite. Mas Elias não, Elias, com medo, deprimido, entrou para dentro da caverna. E aí o que acontece? Deus vai lá na caverna. Porque Deus tem um propósito para a vida dele. E quando Deus tem um propósito para a nossa vida, o propósito de Deus tem que se cumprir na nossa vida. É importante que ele se cumpra. E Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, eu sei que ele tem, Deus vai incomodar você até você assumir esse propósito. E aí diz a palavra de Deus que o Senhor chega lá na caverna e diz para Elias assim, Elias, o que você está fazendo aqui? E eu acho lindo isso, porque essa expressão do Senhor, repare que Deus não diz para Elias, o que você está fazendo aí, nessa caverna? Deus diz para ele, o que você está fazendo aqui nessa caverna? E quando Deus fala assim, o que você está fazendo aqui é porque Deus estava com ele ali naquele lugar. Se Deus não estivesse, Deus teria dito para ele, o que você está fazendo lá naquela caverna, ou aí nessa caverna. Mas Deus diz para ele, o que você está fazendo aqui nessa caverna? O que você está fazendo aí, Elias? Acorda, meu filho, eu tenho grandes coisas para fazer através da sua vida. O que você está fazendo aqui nessa caverna? Deus pergunta para Elias. Aí Elias começa a dar desculpas para Deus, né? Dar uma carteirada, querendo dar uma carteirada para Deus, como se Deus não conhecesse Elias. E aí Elias fala, Senhor, eu fiquei sozinho, mataram todos os profetas do Senhor, eu fiquei sozinho, eu passei por lutas e provações, eu não sou melhor do que meu pai, né? Eu não tenho mais sentido para mim, mais sentido para a minha vida. Eu fiquei sozinho. Deus tinha reservado 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Diz a palavra do Senhor. 7.000 bocas que não adoraram Baal. E aí Elias diz para Deus, eu fiquei sozinho, aqui sozinho que nada. Eu imagino Deus falando para eles, para com isso, velho, que é isso? Eu tenho 7.000 profetas aqui, bocas que não adoraram a Baal, eu separei essas pessoas. Deus sempre tem um povo. Olha, você pode estar passando por lutas e aflições, sua igreja, seu ministério, a nossa cidade, o nosso país, mas Deus sempre tem um povo. Um povo que não se curva diante de Jezabel, que não se curva no sistema babilônico desse mundo.
Deus tem os seus profetas, Deus tem o seu povo, aleluia. E você é povo de Deus, você é mulher de Deus. Você que está me ouvindo é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e Deus conta com você. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje, o que você está fazendo aí nessa caverna? Eu tenho um caminho longo para você ainda, aleluia, glória a Deus. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, muito importante? Nos nossos momentos de deserto, de subterrâneos e de caverna, Deus sempre está conosco. Deus estava com Elias ali dentro daquela caverna. Tanto é que Deus disse para Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Quando você está passando por lutas e provações na vida cristã, achando que você está sozinho, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está respondendo às suas orações, que Deus te largou a própria sorte, não é verdade. Quando Elias estava se escondendo lá dentro da caverna, Elias estava se sentindo o pior dos profetas, o pior dos homens. Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais, mas quem pediu a Elias para ser melhor do que os pais dele? Deus não disse isso hora nenhuma para Elias. Deus tinha só um chamado e um ministério profético para a vida dele, como tem para a sua vida. Então não temos que ficar comparando, Elias comparando com o pai dele. Eu não sou melhor do que meu pai, mas Deus não pediu isso para ele. Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E esse propósito é uma bênção para a nossa vida. E a melhor coisa que você pode fazer e que eu posso fazer é entender o propósito de Deus para a nossa vida e andar no centro da vontade de Deus. Deus tem os seus planos, e eles são maiores do que os nossos. Deus tem os seus pensamentos, são muito mais altos do que os nossos. Às vezes a gente não compreende algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a fé é assim, né? A fé ela não faz sentido. Ela faz os milagres de Deus acontecerem na nossa vida. Por isso Deus foi atrás do seu profeta. E Deus fala para ele, o que você está fazendo aí nessa caverna? E aí Elias tenta dar um monte de desculpas, como muitas vezes nós fazemos também. Ô Senhor, eu estou com a minha casa aqui cheia de problemas, na minha família aqui, nesse tempo de pandemia, olha, passando por uma dificuldade. Eu perdi meu emprego, eu perdi meu negócio, eu fechei minha loja, eu não estou conseguindo pagar a faculdade dos meus filhos, eu não estou conseguindo pagar o plano de saúde da minha casa, eu não estou conseguindo, muitas vezes, nem pôr o alimento dentro da minha casa. Querido, eu quero deixar uma palavra para o seu coração essa noite. A sua despensa pode estar vazia, mas os celeiros de Deus estão abarrotados. A sua fonte pode ter secado, mas os mananciais de Deus estão jorrando, disponíveis para você e para mim. Então, nesse tempo de pandemia, estou abrindo um parêntese aqui, não lamente, não crie mágoa no seu coração, não murmure contra Deus, louve ao Senhor, adore ao Senhor, confie no Senhor. Olha, eu quero deixar uma palavra para você, para o seu coração essa noite. Não dependa da provisão, dependa do provedor. Amém, querido? Vou repetir para você. Não dependa da provisão, dependa do provedor. E o seu provedor tem os mananciais jorrando água viva. E o seu provedor tem celeiros abarrotados para abençoar a sua vida. Confie no Senhor, entregue para o Senhor todas as suas dificuldades, as suas lutas. Confie no Senhor e descanse em Deus. Porque esse é o Deus que você serve. Nós não servimos a Baal, aquele Deus fajuto lá da Jezabel. Nós servimos ao Deus vivo. Como o povo de Israel clamou ali no alto daquele deserto. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus fala para Elias, sai dessa caverna aí, Elias. Eu tenho um caminho longo para você. O que você está fazendo aí nessa caverna escondido aí? Ai, glória a Deus, glória a Deus. O que você está fazendo aí, Elias? Eu não te chamei para você ficar escondido dentro de uma caverna. Sai daí. Você quer ver como eu sou poderoso? Aí Deus manda um terremoto na porta da caverna para Elias ver o poder de Deus. Deus manda um vendaval na porta da caverna para ele ver o poder de Deus. Deus vai lembrando o profeta como ele é poderoso. Deus manda fogo na porta da caverna, como se estivesse dizendo para Elias, você lembra lá do alto do Monte Carmelo? Que eu mandei fogo lá porque o Senhor orou? Olha aqui o fogo que eu posso mandar sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Deus disse para Elias, agora você quer ouvir minha voz? Eu vou mandar um vento suave sobre a sua vida.
sobre o seu coração e vou falar para você. E aí Elias ouve a voz do Senhor. E o Senhor fala para ele, eu não te chamei para você ficar escondido aqui dentro de uma caverna. Deus está dizendo para você essa noite, eu não te chamei para ficar escondido na sua casa, escondido na sua igreja, para fazer número na sua igreja. Eu te chamei para você ser uma bênção na sua igreja, ser poderoso na sua igreja, o poder que vem de Deus, aleluia. E sabe o que Deus diz para Elias? Vai e volta pelo mesmo caminho que você veio, porque eu tenho coisas para você fazer ainda para mim. Você vai ungir Hazael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. E você ainda vai jogar o seu manto sobre Eliseu e preparar Eliseu para suceder você no ministério profético. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai e volta pelo mesmo caminho. Nosso Deus é assim. Quando Ele tem um propósito para a nossa vida, não tem como fugir. É como Jonas, né? Querendo fugir do Senhor. Aí ele é tragado por aquele grande peixe, onde o peixe devolve Jonas quando ele se arrepende? Na praia. Para quê? Para que ele ia a Nínive pregar para o povo de Nínive. Que era o propósito de Deus para a vida de Jonas. E é curioso, sabe por quê? Lá no livro de Jonas fala, veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 3. E a palavra, a segunda vez que veio do Senhor a Jonas, era igual à primeira. Porque aquele era o propósito de Deus. E o nosso Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus dos recomeços. Por isso Deus foi atrás de Elias. Por isso Deus foi atrás de Jonas, lá no ventre daquele peixe, quando ele se arrependeu. Deus ouviu a sua oração. Deus ouve a sua oração. Deus é o Deus dos recomeços. Deus é o Deus da segunda chance. E Ele está chamando você hoje. Deus tem um chamado para a sua vida. Um ministério profético para a sua vida. Um ministério abençoado na sua igreja. Sua pastora precisa de você, o seu pastor precisa de você. Aí Deus chama Elias e fala, volta para onde você veio, de onde você veio. Porque eu ainda tenho coisas para você fazer e eu tenho poder para manifestar ainda através da sua vida. Ah, glória a Deus, aleluia. Deus fala para Elias, eu tenho 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal. E 7.000 profetas, para mim, representam 14.000 joelhos que se dobravam diante de Deus, mas não se dobravam diante de Baal. Aleluia! Glória a Deus! Joelhos que o céu reconhece e joelhos que o demônio treme, que o inferno treme, quando eles se colocam de joelhos diante de Deus, porque nada pode com o nosso Deus. Aleluia! Nada pode contra o Deus que está na sua vida, que está no seu coração. E Deus incentiva Elias dessa forma. Elias, eu tenho 7.000 profetas que não se curvaram diante de Jezabel. Aleluia. Volta. Volta que eu tenho coisas para fazer através da sua vida. E aí diz a Bíblia que Elias voltou, ungiu Hazael como rei da Síria, ungiu Jeú como rei de Israel e depois lançou a capa sobre Eliseu, chamando Eliseu para o seu sucessor no ministério profético que Deus tinha para a vida de Elias. Sabe, Elias não tinha concluído a obra dele ainda. Muitas vezes nós queremos desistir antes das coisas ficarem prontas, não é verdade? Deus não gosta disso. Nosso Deus não é o Deus que larga as coisas pela metade. Nosso Deus termina tudo aquilo que Ele começou. E Deus não se agrada de pessoas que começam um monte de coisa e não terminam nada. Naquele primeiro momento estão super eufóricas com um monte de coisas, de ministério, de trabalho na igreja, mas deixam tudo pela metade, deixam tudo no meio do caminho, não concluem nada que o Senhor chamou para fazer. Isso é muito triste quando acontece. O nosso Deus não é assim. E Ele vai e fala para Elias, volta Elias, volta de onde você veio, porque tem muita coisa para eu fazer através ainda da sua vida. Principalmente, preparar o seu sucessor. E aqui eu quero deixar mais uma palavra para você, para o seu coração. Eu queria que você guardasse isso. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Vou repetir para você. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Se o seu ministério é uma bênção, mas quando você passa, quando você muda para outra igreja, ou para outro local, ou para outro ministério, tudo desmorona e nada continua, você foi um grande fracasso como líder. Infelizmente, essa é a realidade. Por que Deus não permitiu que Elias ficasse ali naquela caverna? Porque Ele não tinha preparado o seu sucessor, que seria Eliseu.
Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Deus está te chamando para fazer coisas, liderar ministérios, forme multiplicadores. Prepare pessoas, como Elias preparou Eliseu, para dar continuidade ao ministério. Não seja um líder solitário, um líder sozinho, que faz as coisas sozinho, que não delega, que não desenvolve, que não cresça as pessoas. Sabe, o bom líder não é aquele que chega no final sozinho. O bom líder é aquele que chega junto com todos da equipe. E é isso que Deus está pedindo para mim e para você essa noite. E o ministério de Elias durou mais 20 anos para que ele pudesse preparar Eliseu, para que tivesse continuidade o ministério profético no meio do povo de Israel, para extinguir a idolatria no meio do povo. E eu quero terminar com uma última palavra para o seu coração. Você se lembra da palavra de Jezabel para Elias, que eu li aqui no começo? Amanhã, faça Deus comigo o que Ele quiser. Se amanhã, em 24 horas, Elias, você não tiver morto, como você matou os meus profetas, que eu sustento e que eu alimento. 450 profetas. E qual foi a palavra de Deus para ele? Essa foi a palavra de Jezabel, aquela endemoniada, feiticeira, aquela idólatra, aquela assassina para Elias. E qual foi a palavra de Deus para Elias? Levanta e come, porque há muito caminho para você andar. O seu caminho ainda é muito longo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Há muito caminho para eu e você andarmos ainda. Há muita coisa que Deus quer fazer através da nossa vida. Enquanto o diabo fala no coração daquela mulher para falar com Elias, você vai morrer em 24 horas, Deus fala para ele, eu tenho um longo caminho para você, aleluia. Glória a Deus, Deus tem um longo caminho para a sua vida. E que é o pior, hein? Aliás, o que é o melhor, né? Quando você vai estudar toda a vida de Elias, não deu para estudar tudo aqui, estou terminando agora. Elias nem chegou a passar pela morte. Deus o tomou para si. Deus tomou o seu profeta para ele. Porque aquele tanto serviu a Deus, aquele que tanto se dedicou a Deus, mesmo passando por desertos e vales, como eu e você passamos muitas vezes. Deus honra as pessoas que trabalham para Ele. Então seja um instrumento na mão do Senhor essa noite. Tenha um chamado de Deus para a sua vida, aceite esse chamado. Descubra o seu ministério e sirva ao Senhor. Reorganize o altar de Deus na sua vida e clame o fogo do Espírito sobre a sua vida, para ele queimar o seu coração e seja frutífero na obra do Senhor. Ainda que hajam lutas e provações, como houve na vida do profeta Elias, mas Deus o tomou para si a ponto dele nem passar pela morte. É assim que Deus faz conosco, né? O diabo fala conosco, você é um derrotado, em 24 horas você está morto, acabou para você. E Deus vem e fala para você essa noite, o seu caminho é longo, eu tenho muitas coisas para fazer através de você, e eu honro os meus profetas e aqueles que trabalham para mim. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra de Deus possa ter alcançado a sua vida e o seu coração nessa noite. E por quanto nós podemos aprender com a vida do profeta Elias, não é mesmo? Aquele que teve aquela grande experiência do fogo lá no alto do Monte Carmelo. Agora é tomado por Deus em carros e carruagens de fogo do céu. De tão servo de Deus que aquele homem foi. Que ele seja um grande exemplo para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração nessa hora. Eu queria te convidar para me acompanhar nesses momentos de oração. Se você pode, aí onde você está, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Pai nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pelo privilégio de podermos servir ao Senhor. Nós queremos declarar essa noite que servir a Deus não é um enfado e um peso nas nossas vidas, mas é um privilégio. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Raquel, pela vida do pastor Rubens, que são ministros do Senhor, homens que dedicaram suas vidas e dedicam suas vidas para Deus. Eu quero, ó Deus, profetizar um ministério frutífero para a vida deles, um ministério cheio de bênção do Senhor, cheio de frutos na obra do Senhor. Pai, fortaleça essa família, Senhor, cuide da sua casa, cuide do seu ministério pessoal, familiar. Deus supre todas as suas necessidades. Oh, Pai, abençoa esse ministério deles, oh, Pai. Abençoa a casa, a família e o ministério. Agora, Pai, eu quero te pedir por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa hora, seja
através da página do Facebook, ou outro instrumento qualquer, Senhor, outro canal qualquer. Eu quero colocar a vida de cada um de nós que te servimos, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor sabe que muitas vezes, Senhor, nós passamos por lutas, por provações na nossa vida, mas o Senhor está dizendo para nós essa noite: levanta, come, se alimenta, desperta do seu sono, porque há muito caminho para você andar, há muita obra para eu fazer através da sua vida, há muita bênção para derramar sobre a sua vida e para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão hoje desanimados, ó Deus, porventura cheios de problemas, de dificuldades nesse período de pandemia, Senhor, que o Senhor possa renovar o nosso ânimo, renovar a nossa força, renovar a nossa motivação para te servir. Nos dê criatividade, Senhor, para vermos como melhor te servir nesse tempo. Usa, Senhor, cada um de nós. Nós temos um chamado, nós queremos ser usados pelo Senhor. Então eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão ouvindo essa palavra nessa hora. Que haja um renovo, Senhor, que haja uma renovação de vida, de ministério e de trabalho na tua obra, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nós possamos aprender com o profeta Elias, que mesmo nas lutas e provações, ouvir a voz do Senhor e obedecer a tua voz, porque o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer através das nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, eu te louvo por essa oportunidade de estar com os irmãos essa noite, ó Deus, te agradeço e declaro, Senhor, que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor, que nós não somos nada, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou original aqui, o que eu tenho, o Senhor é quem me deu. Então, glorificado seja o teu nome na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu ministério. Pai, eu te agradeço pela vida do meu pastor Pontes, que é um homem de Deus, um homem que tem incentivado a minha carreira, incentivado o meu ministério, que tem aberto oportunidades para eu servir ao Senhor. Eu te louvo pela vida dele, pela esposa dele, pela casa dele, e abençoo o ministério dele, como abençoo o ministério da pastora Raquel, do pastor Rubem, da sua casa e dos seus filhos. E abençoo nessa hora o ministério de todos aqueles que estão conosco nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Raquel, estou te devolvendo a palavra. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Amém, aleluia. Que palavra abençoada do céu mesmo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoar os pastores, fazer discípulos, lembrar que temos um chamado, Deus está conosco na caverna e deixarmos discípulos, pessoas que nós fazemos discípulos aí em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Nós louvamos a Deus mesmo, Deus, por sua palavra, agradecemos os irmãos e irmãs. Ao invés de agradecer, eu quero dar os parabéns, em especial às minhas ovelhas e aos irmãos e irmãs que nos acompanham. Tem pessoas de outras igrejas, tem pessoas assistindo que eu não conheço, tem pessoas lá de Guaçuí assistindo, Amém. Roberto Martins, o Gildaí Cardoso, que está sempre nos acompanhando, a Maria Nogarol, a Gláucia Ferreira, tem famílias do pastor Rubens nos acompanhando, a Rejane está nos Estados Unidos, não sei aonde que ela está nos acompanhando aí, é missionária. Glória a Deus. Graças a Deus, ficamos felizes. O pessoal da família Memorial, que hoje eu não vou falar o nome de vocês, a Doralice Alves Arantes é parente sua, Deus? É minha irmã. Prazer. E a Gláucia Ferreira é minha esposa. Prazer, que as duas aqui acompanhando aí conosco. A Doralice é desde o início, ela colocou lá na hora do eco. Isso ajuda muita gente aí. São grandes apoiadoras do meu ministério. Glória a Deus pela vida delas. Amém. Graças a Deus. Deixa eu achar mais alguém aqui. Tem várias pessoas nos acompanhando. Hoje não vai dar nem para ler o nome de todo mundo. Às vezes eu leio os nomes aqui, mas hoje realmente não vai dar para ler, que são vários mesmo. Então, nosso muito obrigada a você que está acompanhando. Eu quero dar os parabéns a você que tira este momento, porque eu sei que nem todo mundo tira este momento que é o horário do culto. Na Metodista Memorial é o horário do culto e na maioria das outras igrejas, domingo à noite é horário de culto. Aí tem gente que fica assim, depois eu chego, eu já pego a ministração da palavra pela metade, ficou enrolando lá. Então eu quero parabenizar estes irmãos e irmãs que têm essa disciplina de no domingo pela manhã estar acompanhando o culto e domingo à noite.
Isso que o Delcio falou foi muito interessante e me fez fazer uma pergunta. Você tem um chamado, a questão de abençoar, da unidade, de discipular. Eu falo que tem gente que, quando o culto era presencial, ele não ia porque não podia ir na igreja domingo à noite, é distante, é perigoso, é isso, é aquilo. Agora é online, continua não indo, né? Continua não participando do culto. Então, eu gostei muito disso, entender que nós temos este chamado até para adorar, né? Precisamos adorar o Senhor, Amém. isso que faz discípulos. Delcio, muito obrigada, e nós também temos feito discípulos. Então, você que está nos assistindo, amanhã, às 19 horas, o irmão Saulo Nogarol, coordenador do nosso Ministério de Oração, vai estar ministrando a palavra abençoada. Terça-feira, nossa irmã Juliana também é outra bênção, amo ouvir a Juliana também, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Quarta-feira, eu vou estar ministrando a terceira etapa da oração do Pai Nosso, eu estou fazendo um estudo sobre a oração do Pai Nosso, quarta-feira. Quinta-feira, eu estou para confirmar uma live. Sexta-feira é o nosso culto infantil online. E quero convidar a esposa do Delcio para estar conosco, viu, Delcio? Amém. Pode convidar, passar, ela está nos ouvindo aí, tá? Glauciano, isso? Gláucia Ferreira. Gláucia, você está convidada. Ela faz um trabalho no hospital, trabalho com crianças, graças a Deus, um trabalho muito bonito. Está convidada para você participar do nosso culto sexta-feira às 19 horas. Se puder, a gente acerta os detalhes aí depois, Amém. Em nome de Cristo Jesus, tá? E nós vamos encerrar orando. Delcio, se você quiser deixar as considerações finais aí para a igreja. Pastor, eu queria deixar um abraço para você, pastor Rubens, e agradecer pela oportunidade, pela confiança, né? E quero também deixar um abraço para todas as pessoas que estão conosco essa noite, né? Foi um tempo precioso na presença do Senhor, quando nós estamos junto com os irmãos. É uma alegria muito grande no meu coração. Muito obrigado de coração pelo convite. Estou sempre à disposição quando a pastora precisar, tá bom? Grande abraço para vocês. Amém. Também, amados, eu quero falar que daqui uma meia hora, uns 40 minutos, essa mensagem estará no nosso canal no YouTube. Então, nós fazemos ao vivo aqui no Face e depois a gente coloca no canal do YouTube. Se você quiser compartilhar, enviar para alguém que você sabe que não tem Facebook, é só para mandar mensagem para ele, abençoar. Isso também é uma forma de estar evangelizando. Eu vou encerrar orando por você que tem dizimado, ofertado na igreja, mandado seu dízimo, a sua oferta. Que Deus lhe abençoe, abençoando o nosso país, ministrando a bênção do Senhor. Mais uma vez, o nosso parabéns ao pessoal que acompanhou este culto, ouviu essa palavra de Deus e foi abençoada em nome de Cristo Jesus. Então, oremos logo após recebamos a bênção apostólica. Senhor, eu também abençoo o Delcio, a família dele, em nome de Cristo Jesus. A boa mão, a graça do Senhor. Cada irmão, cada irmã que participou deste culto hoje, a bênção do Senhor sobre eles, Deus, em nome de Cristo Jesus. A irmã do Rubens, que esteve assistindo, participando conosco, a Margarida Ferreira. Abençoe tua serva, toda a família do meu esposo, a graça do Senhor possa acompanhá-los também. Pedimos, Senhor, pelos enfermos que nós conhecemos, que o Senhor possa suster aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que contraíram Covid. O Senhor é Deus que cura, visite essas vidas. Tem vidas que nós não conhecemos, mas a família está orando, intercedendo, que o Senhor possa agir com um braço forte. O Senhor é Deus que cura. Cristo Jesus curou quando esteve nessa terra e continua fazendo milagres ainda hoje, porque o Senhor não mudou, o Senhor é Deus. É verdade, Deus, Jesus. estenda a tua mão sobre essas vidas. Amém. Desperte a igreja do Senhor para o chamado que tem, chamado de anunciar o Evangelho, as boas novas, que cada um possa sair do seu status quo, da sua zona de conforto, que é a sua caverna, tirar tudo aquilo que o impede de servir ao Senhor e ir abençoando. Ao invés de ouvir as maldições de Jezabel, do inferno, que o servo e a serva do Senhor nessa noite aprenda a ouvir a tua voz. Amém, aquilo que o Jesus. Senhor disse para o Elias é que o Senhor ainda tem para nós nos dias de hoje. Né? O Senhor ainda tem grande obra para as nossas vidas.
Amém. O Senhor tem grandes obras ainda para a Igreja Metodista Memorial, e nisso nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigada por essa noite, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor falou conosco. Meu irmão, minha irmã, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus Pai e a doce comunhão do seu Filho amado Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família, Amém. seja com o povo de Deus parado na face da terra. E a igreja do Senhor aqui reunida, que verdadeiramente entende que tem um chamado, e este chamado foi feito por Deus, pode dizer amém, 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 Jesus. Aleluia. A Deus, Glória a Deus. aleluia. Amados, abraço virtual, abraços, beijos, Deus abençoe e até amanhã, permitindo o Senhor às 19 horas aí, em nome de Cristo Jesus. Tchau, tchau.